Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Cristo entre no coração de cada um de vocês. Nesse mês, nós conversamos aqui sobre o livro do Deuteronômio. A igreja aqui no Brasil nos pede para que cada ano nós temos à nossa frente um livro da Bíblia para que a gente conheça o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Vocês estão notando que eu insisto muito, porque o livro da Bíblia é uma carta de amor que Deus mostra para nós. E o mês da Bíblia é este mês porque no dia 30 desse mês nós vamos comemorar São Jerônimo. Quem era esse São Jerônimo? São Jerônimo é um religioso que viveu no início do cristianismo. O Papa, na época, queria que o povo cristão lesse a Bíblia. Não por assim dizer a palavra Bíblia, mas lesse os textos bíblicos, para que conhecesse melhor a bondade de Deus. Aí ele chamou Jerônimo e disse: olha, eu gostaria que você traduzisse todos os livros da Bíblia, não é, para o latim, que era a língua que se falava naquela época. Aí Jerônimo propôs fazer isso, mas quando se deparou que a maioria dos livros da Bíblia era escrita em hebraico aramaico. E ele falou: meu Deus, eu não conheço essa língua. E foi conversar com o Papa. O Papa falou: isso é fácil, aprenda essas línguas e depois você faz a tradução. Aí ele pensou, e ele acabou indo para Jerusalém e de modo especial para Belém. E lá ele encontrou um amigo, um rabino, que lhe ensinou a língua principalmente a língua escrita na Bíblia. E ele, depois, mais ou menos durante os 10 anos, ele fez essa tradução da Bíblia em hebraico, aramaico para o latim e também os livros que estavam escritos em gregos para o latim. Isso mais ou menos levou uns 10 anos. Não é? Essa tradução é chamada de Vulgata. Por quê? Que significa uma tradução popular. Ainda bem, né, que São Jerônimo fez essa tradução naquela época. Olha como nós cristãos, como os nossos papas antigos se preocupavam para que a gente conhecesse de fato a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você não tem uma Bíblia, aproveite comprar uma Bíblia nesse mês, que esse mês as Bíblias estão com desconto, todas as livrarias. E eu sugiro, né? Por exemplo, existe a Bíblia popular. Por que é popular? Porque é uma Bíblia que foi traduzida e escrita de maneira bem fácil da gente entender. Né? A Bíblia pastoral, a Bíblia que a gente usa nos nossos catecismos, nas crianças que fazem o catecismo e adultos, usamos essa Bíblia, a Bíblia pastoral. E também tem a Bíblia da CNBB, que é praticamente a mesma, só que uma é de uma editora, outra é de outra editora. Muitos, por exemplo, os carismáticos usam a Bíblia da Ave Maria, não é? Também. E aquelas pessoas que estudam profundamente a Sagrada Escritura usam uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque aquela Bíblia é uma Bíblia que tem uma tradução mais fiel possível dos livros em que foi escrito a Sagrada Escritura. Não é? Então, quando a gente estuda, por exemplo, quando eu fiz os meus estudos de teologia, estudei a Sagrada Escritura, nós usávamos muito a Bíblia de Jerusalém, porque certos termos que tem ali são termos mais apropriados para a gente poder entender melhor aquele trecho. Querido irmão, querida irmã, quando você ler a Bíblia e não entender algum trecho, fale com cada um de nós. Pode falar comigo, pode telefonar na minha casa.
Se eu não souber te responder, eu vou verificar o que significa aquilo e depois eu mostrarei para vocês. Querido irmão, querida irmã, que a paz de Cristo entre em cada um de vocês, que a bênção de Deus desça sobre a sua casa, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.